Olá, mais um vídeo de sugestões de plantas e dessa vez plantas para interiores, plantas que ajudam na decoração e também ajudam a melhorar a qualidade do ar. E para começar temos a dracena, existem muitas espécies e variedades, como a dracena marginata, a dracena tricolor, a dracena anita ou fita, que é essa da imagem. São plantas bem rústicas, de fácil cultivo, que vão muito bem em interiores bem iluminados. E devem ser cultivadas em vasos com boa drenagem, pois o acúmulo de água no fundo pode apodrecer as raízes, e a rega pode ser bem espaçada, 1 ou 2 vezes por semana é o suficiente. E essa é a pata de elefante, é uma planta mexicana, de sol pleno. É uma boa opção para apartamentos que pegam muito sol ao longo do dia. As suas folhas ficam no topo e a base do tronco é bem largo, então deve ser plantadas em vasos maiores e com solo arenoso. Requer poucas regas, pois ela tem a capacidade de armazenar água. E a terceira planta é a costela de Adão, é uma planta de clima tropical, nativa de florestas da América Central. Ela aprecia meia sombra e solo úmido. As folhas são muito ornamentais, recortadas, de cor verde escuro e brilhantes. Ela tem hábito de trepadeira, então se encostar ela numa parede de pedras, ela vai escalar e formar um jardim vertical. E essa planta certamente você já viu dela aí em escritórios, lojas, na recepção de vários locais, é a Zamioculca. E segundo a crença do Feng Shui, ela representa prosperidade e proteção. Elas são muito resistentes, necessitando de poucos cuidados, é ideal para quem não tem prática e tempo para cuidar, E aceita muito bem locais com baixa luminosidade, e a rega aí 1 vez por semana é o suficiente. E as folhas apresentam um brilho intenso, principalmente quando estão em locais com mais claridade. E essa é a Glaucoma, da mesma família da planta Comigo Ninguém Pode. A Glaucoma é um gênero com muitas espécies e variedades, algumas apresentam as folhas bem mescladas em tons de verde claro e escuro. É uma planta de florestas tropicais da Ásia e Oceania, portanto para ambientes internos ela não tolera o ar seco causado pelo uso de ar-condicionado. Ela deve ser cultivada em meia sombra e em ambientes internos com boa claridade. Ela pode ser regada com frequência, mas evitando o encharcamento. E essa é mais uma dracena, é a dracena reflexa, também conhecida como pleomele. É uma planta muito utilizada em ambientes internos e, segundo pesquisa realizada pela NASA, ficou constatada a eficiência da pleomele na remoção de substâncias tóxicas presentes no ar. São substâncias que acabam por estar presentes através do ato de cozinhar, da evaporação de produtos de limpeza, vernizes e tintas de móveis, materiais plásticos e tecidos, borrachas. Todos esses materiais vão liberando essas substâncias tóxicas no ar. E quanto ao cultivo, ela não é tolerante ao frio e também ao sol pleno em regiões aí mais quentes. Em ambientes internos, o ideal é que tenham boa claridade. E a irrigação deve ser feita somente após o solo estar completamente seco. E o clorófito também fez parte aí do grupo de plantas pesquisado pela NASA, então ficou constatado que é muito eficiente na limpeza do ar. Essa plantinha ela não tolera a luz solar direta e devemos evitar o excesso de água parada em suas raízes, então o ideal é um solo bem drenável. Ela pode ser cultivada em vasos suspensos, criando um efeito bem interessante quando nascem as suas mudinhas, que ficarão suspensas através de longas hastes. E outra planta que pode ser cultivada em ambientes internos são os antúrios, muitas espécies originárias da América Central e América do Sul. São plantas exigentes quanto à umidade constante do solo, e o solo substrato deve conter muita matéria orgânica, deixando bem similar ao solo de uma floresta, onde é o seu habitat natural. E aqui o antúrio cristalino, também chamado de antúrio cristal, que tem suas folhas como atração principal.
Outra espécie bem parecida com essa é o Antúrio magnificum e o Clarinervo. O lírio da paz também é uma planta purificadora de ar, portanto ideal para o cultivo dentro de casa. É originário da América do Sul, apresenta folhagem verde escura, brilhantes, bem ornamental. As flores são em forma de espádices brancas e floresce com mais abundância na primavera e no verão. A rega deve ser frequente, mas sem encharcamento, e a planta deve ser mantida aí sob a luz solar indireta. E para representar as palmeiras, eu escolhi a Camedória. Ela é originária da América Central, é uma palmeira muito ornamental e recomendada para ambientes internos por ser de fácil cultivo e pequeno porte. Deve ser cultivada em solo drenável e irrigado com frequência. Aprecia calor, mas deve ser protegida do sol pleno. As belíssimas marantas. Muitas são originárias do Brasil, apresentam lindas folhagens com variadas estampas e tonalidades, com a face inferior geralmente bordô. São plantas que crescem em ambientes frescos das florestas, portanto podem ser cultivadas em vasos protegidos da luz solar direta. O solo ideal ele deve ser com bastante matéria orgânica e mantido sempre úmido. E para finalizar, a jiboia. A jiboia é originária das Ilhas Salomão. Em ambientes externos elas ficam exuberantes, mas em vasos ficam menores e mais comportadas. Elas têm hábito de trepadeira, mas quando em vasos suspensos, ficam pendentes. As folhas apresentam formato de coração quando pequenas e são variegadas, entre verde e amarelo. Aceita tanto o sol pleno como meia sombra e as regas podem ser frequentes. Então esse foi o vídeo de plantas para interiores, plantas para dentro de casa. Eu vou deixar na descrição o nome científico de cada espécie citada. E gratidão a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.